Nesta semana vamos estudar sobre um dos capítulos mais importantes e bonitos do livro de Isaías, o capítulo 9. Por que esse capítulo 9 é um dos capítulos mais importantes e bonitos? Porque ele profetiza a vinda do divino Messias, o Salvador Jesus Cristo. Você vai perceber no capítulo 9 a promessa de um Messias e os diversos nomes que Cristo recebe que correspondem a diferentes aspectos do caráter dele. E por que é importante você compreender esse assunto? Porque se você compreender os diferentes aspectos do caráter de Cristo, você vai conhecer a Cristo melhor, consequentemente se relacionará com ele melhor e assim se aproximará, ou melhor, garantirá ainda mais a sua salvação eterna. Porque a nossa salvação depende do conhecimento correto que temos da pessoa de Cristo. Se para você Cristo é apenas uma criatura que recebeu a culpa pelos nossos pecados, você tem uma visão do plano de salvação. Agora, se você crê que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, recebe a culpa pelos nossos pecados, você tem uma outra compreensão sobre o plano de salvação, muito mais aprofundada, muito mais bonita e significativa. Então vamos começar o nosso estudo lendo Isaías 9, 1 a 5, e depois vamos estudar os versos 6 e 7. O estudo de hoje, vai equivaler aos dias tanto de domingo quanto segunda. De sábado, na verdade, a segunda-feira. Então, os 3 dias estão inclusos no áudio de hoje. Vamos começar lendo Isaías capítulo 9, versículo 1 até o 5, que diz assim, eu vou ler na versão King James atualizada. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. Deixa eu explicar essa primeira parte. Por que é dito aqui apesar de tudo? Porque no contexto anterior, em Isaías capítulo 8, Deus disse que todos aqueles que se envolveram com feitiçaria, com espiritismo, com adivinhação, com encantamento, e que confiaram no rei da Síria, no lugar de confiar em Deus, eles estavam em trevas, eles não poderiam ver a luz. E aí Deus começa o capítulo 9 dando esperança, apesar de tudo, ou seja, apesar de tudo isso que vocês fizeram de errado, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. E aí segue o texto. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. Aqui também é feito menção ao povo de Naftali, que obviamente fazia parte da tribo de Israel e que sofreu uma destruição terrível, quando Tiglat-Pileser III invadiu tanto Israel quanto a Síria. E Deus promete, no futuro, cobri-los de glória. Mas esta promessa aqui, ela vai além dos dias dos israelitas e da tribo de Naftali. Porque é dito assim, contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. Isso aqui não ocorreu por acaso, amigo ouvinte. A região do mar da Galileia, ela é descrita no texto porque tinha sido um dos primeiros territórios a serem conquistados por Tiglat-Pileser III. Mas tem algo mais aqui. Eu vou ler até o verso 5 e aí eu vou lhe explicar. Verso 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz.
Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, por causa, obviamente, da escravidão, não é? O bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Aqui, quando você percebe esses textos mostrando a esperança de Deus para o povo, você vê que Deus se utiliza deste acontecimento passado no Antigo Testamento para prefigurar coisas que iriam acontecer nos tempos do Novo Testamento. Por exemplo, no versículo 1 é dito que a Galileia dos gentios seria cobrida de glória. E quando que isso se cumpriu? Se você ler Mateus, capítulo 4, 12 a 25, você vai perceber que isso se cumpriu quando Jesus ministrou em Cafarnaum, próximo à estrada principal entre o Egito e Damasco, num lugar chamado Caminho do Mar. Olha que interessante. Isaías 9:2 fala, não é? Que um futuro glorioso, que no futuro, né, eles seriam cobertos de glória. A Galileia dos gentios, o caminho do mar. E foi exatamente neste lugar que Cristo ministrou. Vou lhe mostrar. Eu não vou ler Marcos 4, 12 a 25, né? São vários textos, mas vou ler Marcos 4, 13 a 15, para você ver o cumprimento disto na pessoa de Cristo. Marcos capítulo 4, vamos ler aqui dos versos 13 a 15, que diz o seguinte: E então Jesus, na verdade, vamos ler a partir do verso 10, que diz assim: Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que os seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: A vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que mesmo que não vejam, não percebam, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e por isso, para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: Se não compreendeis esta parábola, como compreendereis, como podeis entender todas as outras coisas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Vamos ver o cumprimento desta profecia em Cristo? O texto, na verdade, é Mateus 4, 12 a 25, mas eu vou ler Mateus capítulo 4, 13 a 15, por causa, obviamente, do texto ser longo, então não vou ler todos os versos. Vou ler a partir do verso 12, que diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, e aí segue o texto dizendo, não é, que ele escolhe alguns discípulos. Então você percebe, Isaías está prefigurando a vinda do Messias. E isto é mais evidenciado ainda quando lemos os versos 6 e 7 de Isaías. É comum na Bíblia Deus, o Cristo, se utilizar
de eventos passados para prefigurarem coisas que aconteceriam no futuro. Então, os eventos ocorridos em Isaías 9, 1 a 5, prefiguravam a vinda do Messias, de acordo com Mateus 4, 12 a 25. Só que os versos 6 e 7 são mais esclarecedores ainda em mostrarem que aqui a referência é a vinda do Messias. Veja o que diz os versos 6 e 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Ou seja, este menino é que traria luz, não é? Ele que pregou na Galiléia dos gentios, no caminho do mar, e que traria luz para os que estariam em trevas. Um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. Sendo que Mateus aplica, não é, os versículos de Isaías 9, 1 a 5 a Cristo, e sendo que os versos 6 e 7 apresentam este menino que nasceu como sendo Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, nessa tradução, em outras está Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz, é óbvio que, de acordo, quando lemos Lucas 2, 8 a 14, o menino que nasceu e que trouxe luz para uma humanidade em trevas foi Jesus Cristo. Esse texto nos mostra que aquele que nasceu através de Virgem Maria não era qualquer um. Deus não jogou os pecados da humanidade sobre uma criatura ou sobre um Deus menor. Porque aqui Cristo é chamado de Conselheiro Maravilhoso. Em certa ocasião, quando o pai de Sansão conversou com o anjo do Senhor, que é uma das manifestações da pessoa de Cristo no Antigo Testamento, este ser se identificou como sendo Deus e se identificou como sendo maravilhoso. Além disso, esse menino que nasceria, Jesus, seria chamado de Deus Forte. Ou seja, é Deus no mais pleno sentido do termo. E Pai da eternidade, ou seja, ele nunca teve um começo. Porque se Cristo tivesse tido um começo, não poderia ser Pai da eternidade? Como que o Pai da eternidade pode ser criado por alguém? Então aqui vemos que quem assumiu a culpa pelos nossos pecados e trouxe luz para um mundo em trevas por desconhecer a Deus, o seu amor e a sua salvação, foi a segunda pessoa da divindade. Porque além dessas características, diz aqui, ele será descendente do rei Davi. E é dito, e haverá plena paz em todo o seu reino. Este reino, que muitos judeus pensaram que seria um reino terrestre que os livraria da opressão de Roma, não é um reino messiânico terrestre, é o reino da glória que será inaugurado após a segunda vinda de Cristo, em glória e majestade. Você pode ler, por exemplo, Apocalipse 19, 11 a 16. E você vai ver que ali há a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo voltar, este ser divino, mas que assumiu a humanidade, esse ser divino humano, estabelecerá um reino onde a justiça e a verdade serão a base do governo de Cristo. O mal nunca mais vai existir, o pecado e os pecadores que não se arrependeram deixarão de existir,
E todos aqueles que se apegaram à graça de Jesus estarão com ele no reino dos céus e depois na nova terra restaurada. Amanhã vamos continuar estudando, na verdade, na terça-feira, continuaremos estudando este assunto e vamos analisar Isaías capítulo 9, verso 8, até o capítulo 10, verso 34. Aguardo a você então em nosso próximo estudo. Um forte abraço e até lá.